Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso material 3 com a aula de língua portuguesa. Nós vamos estar trabalhando a unidade 9, né, que é onde nós paramos na 8, na última aula. Hoje nós vamos começar a apostila 3 com a unidade 9. Nós vamos estar trabalhando narrativa de ficção, então é uma história de arrepiar. Então eu vou fazer a leitura com vocês, né, explicar as questões, vamos fazer bastante questões juntos aqui. Depois vamos ter entender o texto 1, o 2 e, por último, as tarefas. Antes de começar nossa aula, vamos falar sobre perdas, sobre morte. Com a chegada da Covid-19, tornou-se ainda mais difícil lidar com o tabu da morte. O isolamento social e a falta de rituais de despedida são complicadores para a vivência do luto em tempos de pandemia. O quadro se agrava ainda mais quando é preciso falar sobre morte com as crianças. A psicóloga Juliana Vieira diz que muitos pais se equivocam no momento de comunicar a morte de um ente querido, utilizando uma linguagem fantasiosa com a criança. Não devemos falar que a pessoa querida que faleceu foi viajar, está dormindo ou o papai do céu levou. A criança precisa ter uma sensação concreta e racional sobre o que aconteceu, até mesmo para não gerar perda de confiança, sensação de revolta ou o sentimento de ter sido abandonada pela pessoa querida. Além disso, temos que dar espaço para a criança falar o que sente e abrir um diálogo sobre isso, podendo até mesmo usar uma linguagem com elementos lúdicos para que a compreensão seja mais fácil. Pensando nisso, nessa situação de estar dando essas explicações para a criança, né, a psicóloga também traz para nós alguns exemplos de filme. Viva a Vida é uma Festa, que tem a imagem aqui, é um filme bem divertido e emocionante que lida com essa situação da morte. Nesse filme eles estão comemorando o Dia dos Mortos, que para nós aqui no Brasil é Dia dos Finados, né? E tem outro filme, Dois Irmãos, Uma Aventura Fantástica, é um filme mais novo. E tem o Rei Leão, que a maioria de vocês já assistiu, já conhece. Todos eles trabalham aí de uma certa maneira, lidam com a questão da morte. Também temos esse outro filme, Altas Aventuras. Nesse filme o personagem passa por uma perda e ele vai ter uma aventura para superar essa perda e ele acaba vivendo aí várias situações que fazem com que ele supere essa perda. Muito legal também, sugiro que vocês assistam. E aí vamos começar a nossa unidade 9, né? Desculpa. Uma história de arrepiar. Você conhece alguém que não tenha medo de nada? Difícil, não é? Existem muitos tipos de medo, mas parece que um dos mais arrepiantes é o medo de entrar num cemitério durante a noite. Você teria coragem de fazer isso? Na história que você vai conhecer agora, um garoto sempre acompanha a avó ao cemitério. É bem verdade que ele não gosta muito disso, mas como é um neto generoso, acaba indo. Num desses passeios, o menino tem uma surpresa de fazer tremerem as pernas. Ouça essa história e depois imagine se isso acontecesse com você. E está aqui a imagem do menino amedrontado. O título da história, Teus Amigos que Não Te Esquecem. Para minha avó, o cemitério, é um ótimo lugar onde se pode passear tranquilamente. Todos os domingos ela passeia por lá e se dedica a ler as inscrições dos túmulos, coisas terríveis do tipo Não te esquecemos, Descanso eterno ou Teu amado esposo e filhos rezam sempre pela tua alma. Comentava estes epitáfios como se fossem manchetes de revistas e se sentia como peixe na água. Mas é preciso compreender que a maior parte dos amigos de minha avó está ali, descansando em paz, como ela diz. De modo que ela não pode ter medo da sua, futuras companhias. Quando às vezes lhe fazemos acusações de morbidez, ela se defende, nos fazendo recordar, com razão, que no cemitério não há desocupados com motos ruidosas, nem papéis espalhados pelo chão, nem garotas fazendo escândalos com risadas tolas. Além disso, minha avó fica encantada com as flores e o cemitério está cheio delas, levadas pelas famílias dos mortos às suas tumbas. Algumas vezes, minha avó traz um ramo para casa. Eu detesto que ela faça isso. Você gostaria de ter flores de mortos na sala? E se a condeno é porque não conheço nenhuma outra avó de meus amigos que faça algo parecido. Mas ela responde que é uma pena que se estraguem ali, no sereno, e que de qualquer maneira só colhe as dos túmulos mais ricos, que tem muitas, e que ficam igualmente secas.
Eu creio que, no fundo, ela tem um pouco de inveja de saber que nunca terá um túmulo grande e coberto de flores por onde poderia passear eternamente. No domingo passado, ficou jogando cartas com as amigas, que ainda estão vivas. Se atrasou e ficou um pouco tarde. E quando a acompanhei ao cemitério, estava começando a anoitecer. Tentei convencê-la de que era melhor deixar para outra semana, porque achava falta de respeito incomodar os mortos àquela hora. Nem pense nisso, respondeu minha avó. Os primeiros domingos do mês são os melhores. As pessoas acabam de receber seus salários e trazem ramos maiores e mais bonitos. Não podemos perder isso. Vocês entendem que não teria sido decente deixar minha avó sozinha diante do perigo. Assim, continuei a segui-la até a grade do cemitério, suplicando no íntimo que ele já estivesse fechado. Quando chegamos, o coveiro, velho amigo de minha avó, já que se viam muito, estava fechando o portão. Eu me senti salvo, mas não contava com a mútua confiança que tinham. Minha avó insistiu e ele deixou a chave, pedindo que fechasse o cadeado ao sair e que escondesse a chave sob determinada pedra. As coisas sempre podem sair pior do que se imagina, mas eu e minha avó estávamos sós no cemitério às 7 da noite e começou a chover a cântaros. Fomos obrigados a nos refugiar no primeiro jazigo com cobertura que encontramos. Fiquei olhando a chuva com desgosto, enquanto minha avó inspecionava o jazigo. Pensei tê-la ouvido murmurar alguma coisa, ela frequentemente falava sozinha. Mas não dei importância, porque a única vez que eu disse alguma coisa, me respondeu que os velhos têm direito de fazer o que quiserem sem medo de cair no ridículo. Que a todo mundo parece normal que um velho fale com as paredes, e o terrível seria se eu falasse, porque me tomariam por louco. Agora eu estava muito entediado, e não tinha nenhuma graça continuar ali, mas minha avó falava sozinha sem parar. Voltei-me para pedir-lhe que se calasse, quando vi com espanto que não estava falando só, mas sim com um morto, bem morto, branco e meio decomposto, cuja visão me gelou o sangue nas veias. Peguei uma pedra do chão e o ameacei na tentativa de atrair minha avó para junto de mim, para que ficasse a salvo, mas ela me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Mas o que você está fazendo, João? Me perguntou. Tenha um pouco de educação, senão o Sebastião pode se assustar. Tinha graça? Eu é que ia assustar aquele ser repugnante e ele, na verdade, é que me olhava muito transtornado, como se não entendesse porque eu havia de querer golpeá-lo. Então minha avó nos apresentou formalmente. Sebastião, esse jovenzinho impulsivo é o meu neto João. João, este é o Sebastião, um velho, muito velho amigo. O cadáver me estendeu a mão, coisa que me deu bastante nojo. Mas eu a retirei e não sei nem como me vi descendo a cripta do jazigo, onde uma quantidade de anciões mortos, todos velhos conhecidos de minha avó, estavam reunidos alegremente, dançando sobre as lápides, como se fossem uns jovens e não veneráveis esqueletos. Essa é a parte boa em estar morto, diziam. Não sentimos as dores da artrite, não nos cansamos e não temos que nos arrumar para sair. Quando parou a chuva, percorremos o cemitério, enfeitado com as melhores coroas da temporada. Teus amigos que não te esquecem, dizia a faixa que uma caveira passou sobre a cabeça de minha avó, como se fosse um colar. Eu ganhei um grande buquê de flores, uma homenagem por ser o mais jovem da festa. E a ela recomendaram que morresse logo, para que não precisasse ir clandestinamente às reuniões. Depois daquela noite, quando vejo filmes de terror, não posso deixar de rir. Meus amigos pensam que sou um sujeito duro e um pouco estranho, que não se deixa impressionar por nada. Se eles soubessem. Todo texto que nós lemos no nosso material tem o vocabulário. Então, todas as palavras estão em laranja. Se vocês não sabem o significado, recorram ao nosso vocabulário. A autora do nosso texto é Maria Maniero, né? Ela nasceu em Madrid, na Espanha, e aqui tem toda uma parte só, né, da biografia dessa autora. Entender o texto 1. É um texto até divertido, apesar de um pouco assustador, mas ele é bem divertido também, né? Então, a primeira questão. A história é narrada em primeira ou terceira pessoa? Nós já estudamos isso em outros capítulos, outras unidades. Vamos relembrar? Quando o texto é narrado em primeira pessoa, significa que o narrador, além de estar contando os fatos,
ele também é um personagem, então ele participa da história. Um texto narrado em terceira pessoa é aquele em que o narrador ele apenas conta os fatos, mas ele não é um personagem, ele é só um observador. E nesse texto que a gente acabou de ler, né, ele é narrado em primeira ou em terceira pessoa? E ainda, qual foi a primeira palavra nesse texto que nós descobrimos que ele foi narrado em primeira ou em terceira pessoa? Pensou aí? Não é difícil, né? Então, ó, é narrado em primeira pessoa. Lá no iniciozinho do texto, ele fala, para minha avó. Então, a primeira palavra que apareceu, que comprova isso, é a palavra minha, que mostra que a avó é do João, e ele é um personagem da história. Quem é esse narrador? Acabei de falar, né? O narrador é um menino chamado João. 3. Releia o trecho. Todos os domingos ela passeia por lá e se dedica a ler as inscrições dos túmulos. Coisas terríveis do tipo, não te esquecemos, descanso eterno, ou teu amado esposo e filhos rezam sempre pela sua alma. Agora responda. Qual a função das aspas nas frases? Então, olha aqui, todas essas frases que estão lá nos túmulos, né? Estão escritas aqui entre aspas, que nós já estudamos no material 2, a função de todas as pontuações, das principais nós estudamos. As aspas aqui, olha só, não te esquecemos, descanso eterno. O que são essas frases no meio do texto? São citações. Lembra que nós estudamos que às vezes as aspas servem para marcar as citações? Podem ser também por outros motivos, né? Pode ser para marcar a fala de um personagem durante o texto, pode ser para destacar uma palavra em outra língua, mas nesse caso, a função das aspas está indicando as citações que tem aí nos túmulos. E aí a perguntinha sobre essas frases, ó, a quem essas frases são dirigidas? Vamos lembrar, essas frases estão escritas nos túmulos dos cemitérios. Se estão escritas nos túmulos, a quem são dirigidas? É o mesmo que eu perguntar assim, ó, para quem elas foram escritas? Pensou aí? Claro que são aos mortos. Então, cada túmulo tem uma frase, tem uma dedicatória aí que os seus familiares escrevem para seus entes queridos que estão ali. Então, é para os mortos. O narrador chama as inscrições dos túmulos de coisas terríveis. Por que será que ele chamou de coisas terríveis? Se lá nas inscrições tem frases, descanso eterno, não te esqueceremos. As frases são coisas carinhosas, né? São falas carinhosas. Mas por que ele chama de coisas terríveis? Vamos lembrar que o personagem e também narrador dessa história, ele é um jovenzinho, ele é um menino como vocês. Então, para ele, essas inscrições, por se tratar de, como nós vimos aqui, ó, são frases dirigidas aos mortos. Então, ele acha terrível, porque pensar na morte para ele é uma coisa terrível. Então, olha só uma das possíveis respostas, né? Ó, duas hipóteses. O narrador assustar-se com a ideia da morte, por ele ser muito jovem ainda, e também por comover-se com a dor causada pela morte dos entes queridos. Ninguém gosta de pensar na morte de uma pessoa da família que gosta muito, que ama. A gente se assusta com isso. Por isso ele chama de coisas terríveis essas frases. Letra D. Por que o narrador afirma que os mortos visitados seriam as futuras companhias da avó? Por que futuras companhias? Né? Ó, vamos lembrar que estamos falando de um cemitério, e a avó já é uma senhora, provavelmente ela já está mais idosa. Então, o que o narrador pensa, né? Que a avó vai falecer, como todas as pessoas vão, mas por se tratar de uma idosa já, ele pensa que quando a avó falecer, e outra que ela gosta muito de ir lá visitar os seus amigos, né? Então, ó, por que ele afirma que seriam as futuras companhias? Justamente porque, depois de morta, ela seria enterrada nesse mesmo cemitério. Então, ela ficaria ali com os seus amigos também que estão mortos. 4. No parágrafo 6, o narrador conta que a avó ficou jogando cartas com as amigas que estão vivas. Essa é uma informação importante aí, né? Com as amigas que estão vivas. Interprete o trecho marcado pelas aspas. Então, o que é isso? Interprete o trecho. Interpretar é explicar por que colocou aquela fala entre aspas no meio do trecho. Ó, jogando cartas com as amigas que ainda estão vivas. Vamos nos lembrar?
A avó do menino tinha vários amigos lá no cemitério, que ela visitava todos os domingos, que ela gostava de ir lá ver as flores, conversava até com eles, houve até uma festa lá com seus amigos mortos. Mas naquele domingo que ela se atrasou é porque ela estava jogando cartas. E aí o narrador quis explicar que ela estava jogando cartas com as amigas que estão vivas. Por que ele quis explicar isso? Porque, olha só, além das amigas vivas, nós acabamos de ver que ela também tinha amizade com os mortos. E era por isso que ela ia todos os domingos no cemitério visitar. Por isso ele fez questão de explicar que as cartas estavam jogando com as vivas. 5. Justifique o título do texto. Lembra qual é o título do texto? Teus amigos que não te esquecem? Lá no texto, falou mais no finalzinho, que acabou virando uma festa lá no cemitério, todos alegres, né? E um dos mortos colocou uma faixa no pescoço da avó. E nessa faixa estava escrito teus amigos que não te esquecem. Daí a justificativa para o título do texto, o título da frase escrita na faixa que a caveira passou por cima da cabeça da avó. Foi quando ela recebeu aquela faixa com essa homenagem por seus amigos mortos. 6. No texto, qual a função dos vários trechos entre parênteses? Tem vários momentos do texto que aparecem lá algumas explicações entre parênteses, que nós também já estudamos no material anterior. Durante um texto, quando o autor, depois o narrador que está contando, quer explicar alguma coisa a mais para o leitor, ele coloca esses trechos entre parênteses. Nesse caso aqui, nós vimos vários parênteses aí no meio do texto. E qual a função, como eu disse? Olha só, é indicar no texto explicações ou reflexões do narrador. Algo a mais que ele quis explicar para que nós, leitores, entendêssemos melhor o texto. 7. A 7, a 8 e a 9 são questões de múltipla escolha. Então, eu vou ler o enunciado e vocês vão marcar a alternativa correta aí. Se precisar, volte no texto. No final do segundo parágrafo, as reticências interrompem a frase, indicando que o narrador, nós também já estudamos aí as reticências, nesse caso ela interrompeu a frase, mas eu quero saber, indicando o quê? Qual dessas 4 alternativas é a correta? Número 8. Marque a alternativa que no contexto, ou seja, na história, de acordo com o que a gente leu, apresenta o significado do adjetivo repugnante, que está lá no parágrafo 16. Então, você volta lá para entender qual é o contexto dessa palavra repugnante, para ver qual você vai poder substituir, se é decomposto, nojento, transtornado ou ameaçador. Número 9, releia o segundo parágrafo, então você volte lá. Nele, epitáfio significa, tá bem claro lá, essa questão tá explícita lá no parágrafo 2. No segundo parágrafo você vai encontrar a resposta do que é epitáfio. Ler 2, o segundo texto agora, medo todo mundo tem. Você já pensou que todo mundo sente algum medo? Pode ser medo de aranha, rato ou cobra, de avião, de helicóptero ou ladrão. Tem gente que sente medo de ficar sozinha, de fogo, de monstro, da morte ou de trovão. Existe o medo de sentir dor e até o medo de sentir medo. Seja lá qual for o medo, ele toma conta da gente. E é único, só nosso e apavorante. A reação das pessoas pode ser fechar os olhos ou ficar paralisadas feito estátuas. Às vezes dá uma tremedeira nelas e as pessoas riem e falam sem parar, sem pensar. Pode ser também que gritem ou chorem baixinho. À noite, todos os medos crescem e a coragem diminui. Para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém ou chegar perto do medo e olhar para ele de frente. A verdade é que não existe um jeito certo ou melhor de afastar o medo. Tudo depende do tamanho do medo, mas também depende de você. Andei conversando com várias pessoas. Todas elas tinham seus medos e algumas sabiam exatamente como enfrentá-los. Confira. Medo do escuro. Eu tenho medo quando apago a luz, parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o pé entre a cama e a parede, fico com medo de que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. Antídoto. Quando eu era pequeno, vi uns slides de patinhos. Então, até hoje, quando penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça, como se estivesse trocando de slide. Essa é a Nina, de 9 anos.
Só para reforçar, para você entender melhor, né? Nós vamos ver o tipo de medo da criança e o antídoto. Para quem não lembra, antídoto é como se fosse um medicamento. Qual seria a solução para esse medo? O próximo. Medo de ficar sozinha. Quando eu era pequena, eu tinha medo de ficar sozinha porque achava que um monstro vinha me pegar. Antídoto, grudar no meu cachorro. A Júlia, de 12 anos. Medo de raio, de fantasma, de bruxa e de lobo. Tenho medo de raio e de um fantasma me engolir. Também não gosto de história com bruxa e lobo, porque fico imaginando que eles vão sair da história para me buscar. Antídoto, eu me deito e me cubro. O Marcelo, de 6 anos. Medo de gente. Meu maior medo é de encontrar uns sujeitos mal encarados, principalmente à noite quando estou voltando para casa. Antídoto, sair acompanhado ou prestar atenção nas pessoas. André, de 15 anos. Medo de terror. Eu fico com medo quando assisto um filme e tem partes que assustam, como num filme que eu vi que tinha um cara pegando fogo. Antídoto, fecha os olhos. Priscila, de 8 anos. Medo do pesadelo. Tenho medo de pesadelo. Antídoto, lembrar que o sonho é meu e inventar um jeito de me defender, pensar bem na saída e voltar a dormir. Kiko, de 9 anos. Medo de medo. Quando a gente está com medo, não pensa direito. Só no medo. Antídoto, nenhum. A Tereza, de 7 anos. Aqui vai uma lista de alguns dos maiores medos de um menino grande e de um menino pequeno, porque os medos variam aí de acordo com a idade, né? Primeiro nós vamos ver do menino pequeno, de um menino grande. Número 1, na hora do futebol, errar o chute, fazer a prova sem ter estudado, estar apaixonado e encontrar a menina, cortar o cabelo e ficar horroroso, soltar um pum e todos rirem, ler o boletim da escola. Agora do menino pequeno. Ser raptado, lacraia, ficar sozinho em casa, aranha, ladrão e cobra. Então esse texto está no livro dos medos, né? Tem bastante coisa interessante nesse livro. A autora é a Silvia Meirelles. Quem se interessar aí pode procurar esse livro para estar fazendo a leitura completa. É muito interessante. E aí trocar ideias. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos aí uma discussão, um diálogo, mas aqui vai uma sugestão. Primeiro você vai pensar nessas duas questões. O que ou quem, né, às vezes é alguma pessoa, provoca mais medo em você e conte o que você faz para enfrentar esse medo. A sugestão é que você pense aí nesse medo que você tem, ou mais de um medo, né? E nos escreva uma mensagem falando sobre esse medo, ou grave um áudio e mande aí para os seus professores falando desse medo, para a gente poder trocar aí o título aqui é trocar ideias, mesmo que à distância, nós podemos trocar ideias aí por mensagens. Entender o texto. Primeira atividade aí do texto 2. O título do texto é Medo Todo Mundo Tem. Porque o autor utilizou 3 pontos de exclamação, que nós também já estudamos no material passado. 3 pontos de exclamação. O ponto de exclamação, ele tem a função de, ele mostra alegria, ele mostra espanto, ele mostra admiração, né? Ele reforça algumas ideias. E nesse caso, quando usamos 3, a gente quer mostrar intensidade, você quer mostrar muito aquele seu sentimento. Nesse caso aqui, o autor utilizou 3 pontos de interrogação porque ele queria reforçar a ideia de que as pessoas sentem muito medo, né? Que é um fato, que todos têm medo. Então, por isso ele usou, já no título, 3 pontos de exclamação para reforçar a ideia do medo e que é normal ter medo. 2. Releia este trecho. Seja lá qual for o medo, ele toma conta da gente e é único, só nosso e apavorante. Que efeito de sentido resulta das letras maiúsculas na grafia do adjetivo apavorante? Percebam a hora que eu li a palavra, que eu falei apavorante? Então, que efeito isso provoca na leitura? Você está lendo um texto e de repente aparece uma única palavra como essa que a gente acabou de ver, em letras grandes, às vezes ela vem com mais escura, né, em negrito. E qual é o sentido disso? Para que o autor escreve dessa maneira algumas palavras? Olha, o efeito também é para intensificar. Nesse caso também é intensificar o pavor, quando fala é apavorante. Ele quis mostrar que todo mundo tem esse pavor em algumas situações. É quase a mesma questão que nós vimos anteriormente dos 3 pontos de exclamação. Só que ao invés de usar novamente os 3 pontos de exclamação, ele usou outro recurso, que foi a grafia
maior das letras aí. B. Na citação dos vários medos e do antídoto usado por quem o sente, as letras maiúsculas têm a mesma função que essa que a gente acabou de ver aqui, ó. A função quando nós vimos lá, cada criança lá tinha o seu medo e tinha o seu antídoto. Nós fomos lendo separadamente. A função das letras maiúsculas naquele momento foi também intensificar alguma coisa? Não, né, gente? Naquela parte, a função aí das letras maiúsculas foram outras. Qual foi essa função? Ó, na citação dos medos e dos antídotos, as letras maiúsculas servem para marcar a separação entre as declarações das pessoas. Era só para nós entendermos onde era a explicação do medo e onde era a explicação da solução do medo, que era o antídoto. Então, não tem nada a ver com a situação aqui de cima. São situações completamente diferentes. Releia o trecho. Para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém ou chegar perto do medo e olhar para ele de frente. Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas, que nós também estudamos no material 2. Então, você vai, se esqueceu, você volta lá no material 2, lembra as funções da vírgula para você marcar qual é a função nessa frase aqui. 4. Os pares de palavras que contêm antônimos, que nós também já estudamos, né, que são palavras que têm sentidos opostos. Então, você vai marcar apenas a alternativa que tem pares de palavras que são antônimas. Hora da tarefa. Número 1. Lembrando vocês que na parte da tarefa nós não temos espaço para responder todas aqui no próprio material. Algumas, quando são de múltipla escolha, tudo bem. Mas quando você tem que escrever a resposta, faça tudo no seu caderno, coloque a data, a página do material que você está utilizando aí e responda tudo organizadamente no seu caderno. A número 1. Releia alguns trechos do texto, teus amigos que não te esquecem, e responda. Primeiro, ó, parágrafos 4 e 5. Temos duas frases aqui do parágrafo 4 e 5 e temos uma palavra destacada, que é o pronome isso. A pergunta é: a que fato a palavra isso se refere? Então, a gente volta aqui na frase, né? Leia onde está destacado, mas você tem que ler a frase inteira de novo, fazendo a pergunta assim: isso se refere a quê? Ou isso o quê? E aí você lê a frase e você vai identificar isso o quê? Para responder aí. No parágrafo 8, a palavra em destaque é o pronome vocês. E aí você vai responder, número 1, a quem o narrador se dirige ao usar a palavra vocês. Então, nessa frase, vocês está se dirigindo a quem? E número 2, a qual perigo ele faz referência? Nessa frase, ele está falando de um perigo. Que perigo é esse? 2, reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras destacadas por sinônimos, que nós também já estudamos no material anterior. Sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Nesse caso, nós já trouxemos para vocês, ó, tem várias palavras aqui destacadas que vocês vão fazer a reescrita substituindo. Mas dessa vez vocês não vão precisar recorrer ao dicionário. Nós trouxemos aqui para vocês um banco de palavras. Então, vocês só vão ter que identificar qual palavra vai substituir cada uma aqui da frase, né? A primeira, como exemplo, ó, a palavra impulsivo, que é a primeira que está aqui, nós vamos substituir por impetuoso. Então, impulsivo e impetuoso são palavras sinônimas. As outras vocês vão descobrindo aí qual substitui cada uma. 3. Releia um trecho do texto. Medo, todo mundo tem. À noite, todos os medos crescem e a coragem diminui. Para afastar o medo, você pode cantar, correr, rezar, pensar em outra coisa, assobiar, se esconder, chamar alguém ou chegar perto do medo e olhar para ele de frente. O que significa chegar perto do medo e olhar para ele de frente? Muitas situações que nós passamos aí no nosso dia a dia, às vezes a pessoa fala, olha de frente. O que quer dizer isso, né? Ó, chega perto do medo e olha de frente. Nem sempre é fácil. Em algumas situações nós conseguimos, em outras não. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Ó, é você enfrentar, encarar o medo. É isso que é olhar de frente. Claro que nem sempre é fácil. 4. No texto medo, todo mundo tem,
há uma lista dos maiores medos de menino grande e de menino pequeno. Agora, ó, façam uma lista dos 5 maiores medos que você tem. Então, agora você vai pensar nos seus 5 maiores medos, façam uma lista aí no seu caderno para depois enviar para os seus professores. Tá? Vamos ver a nossa rotina? Então, nós lemos o texto, né, os 2 textos, na verdade, o texto 1 e o texto 2, fizemos algumas atividades juntos, né, expliquei outras, estudamos o entender 1, 2, a tarefa já foi explicada. Agora, vocês vão fazer as suas tarefas, vão nos enviar as fotos e lembrando sempre, dúvidas, entre em contato conosco sempre que for necessário, tá? Não deixe de fazer porque ficou em dúvida. Mande as perguntas e a gente ajuda vocês, mesmo que à distância, tá? Então, até a próxima aula de língua portuguesa.